Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de saúde coletiva e hoje nós vamos falar sobre princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. A relação dos princípios e diretrizes do SUS ela está muito ligada à legislação que veio depois da Constituição Federal, a Lei 8080 e Lei 8142. Por esse motivo, nós vamos fazer referência também a essas duas legislações quando formos falar. Primeiro, lembrete, que vai permear toda essa discussão, é recordar que o sistema de saúde no Brasil é único. Então, o único não está ali somente como um nome, mas também como uma diretriz não explícita, que nós não temos subdivisão entre setor público e setor privado a fins de regulação no Brasil. Nós temos a questão das diretrizes do SUS, ou seja, o seu plano de ação, baseado na descentralização, atendimento integral à saúde e participação da comunidade. Esse item, apesar de estar dentro de princípios e diretrizes, já aparecia na Constituição Federal. E as duas legislações de base, que eu já citei, a Lei 8080 e a Lei 8142. E aí nós vamos ter algumas características que estão presentes nesse, vamos dizer aspas, novo sistema de saúde. Primeiro, que é a questão de uma ampliação do conceito de saúde. Saúde como dependente de condições sociais para uma vida digna. Esta é uma diferença bastante importante, porque você precisa compreender que esse é um compromisso do Estado brasileiro a partir da Constituição, para entender por que as políticas seguintes buscam tão fortemente ampliar a ideia de saúde. Dito isso, está listado na Lei 8080 quais são as condições sociais determinantes da saúde. Acesso à alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, transporte, lazer, bens e serviços essenciais e, desde 2013, atividade física conjuntamente. Percebam que nessa condição não está sendo citado que saúde é o tratamento de doenças ou que saúde é acesso a procedimentos clínicos. Nesse nível, saúde é elevada a qualidade de vida, possibilidade de escolhas sociais, dignidade, cidadania. Então, a leitura de saúde no Brasil, a partir da Constituição e da Lei 8080, se aproxima muito mais a melhores condições de vida. Além disso, a unificação de todas as ações e serviços executados individual ou coletivamente no Brasil. Você pode, a partir da iniciativa privada, propor um serviço de saúde que não existia. Porém, esse serviço ele está alinhado com as necessidades do sistema. Se você não fizer isso, o sistema de saúde não vai valorizar ou incentivar isso. Vai depender exclusivamente da sua disponibilidade econômica, financeira, administrativa. Por isso se diz que desde a Constituição de 88, com a Lei 8080, que não é vedado a iniciativa privada, mas não é favorável ou amigável o setor de saúde no Brasil para a iniciativa privada. E a ideia de valorização dos serviços é da gestão pública com complemento da iniciativa privada. Acho que aqui cabe a gente ressaltar que são três termos principais, que é a ideia de ser público estatal, ou seja, o Estado é dono e presta aquele serviço, então a natureza dele é de prestar serviço público e também de gestão estatal. Nós temos o público complementar, ou que popularmente é chamado de comprar o serviço do setor privado, onde um determinado procedimento não é oferecido pelo setor público e o setor privado oferece para o setor público. A natureza desse serviço ela ainda é pública, porém ela é de gestão privada. Como, por exemplo, se nós precisamos de leito em uma instituição hospitalar de grande porte, privada, ela pode, entre grandes aspas, vender esses leitos para o setor público. E ao fazer isso, ele continua sendo de gestão privada, porém é de interesse público. E nós temos a terceira alternativa, que são aqueles serviços de saúde
que eles excedem, ultrapassam a necessidade que o sistema programou. Então, o setor público dá conta de uma parte, o que ele não consegue, ele adquire da iniciativa privada. Mas se a iniciativa privada quiser oferecer algo extraordinário, excepcional, diferenciado em relação aos demais, isso se torna saúde suplementar. No Brasil, saúde suplementar, para ficar mais claro, está dentro dos planos de saúde, porque os planos de saúde oferecem coberturas de muitos procedimentos que o setor público também oferece, então esse é um suplemento. E dentro dessa linha suplementar também existe o desembolso direto, ou seja, a pessoa que ela não utiliza o setor público, mas também não adquire um plano empresarial ou individual de saúde, e ela desembolsa diretamente do seu recurso. Nós temos os princípios do Sistema Único de Saúde. Eu acho uma analogia interessante para destacar princípios como um compromisso, um valor. Por exemplo, se você recebe o troco de algum comerciante, esse troco está errado para mais, você recebe mais dinheiro do que você deveria, e algum conhecido que está próximo diz, fique com esse dinheiro, ele não vai perceber, você pode dizer, não, isso é contra os meus princípios, isso é contra os meus valores. Então, se os princípios do Sistema Único de Saúde significam quais são os valores, o que você deve compartilhar de crença para que o sistema de saúde efetive-se da maneira que está planejado, já fica claro que nós temos muito mais princípios do que diretrizes. Então, os princípios que estão enumerados ali se dividem em dois subgrupos segundo a literatura. No texto da Lei 8080 não aparece dessa divisão. Nós temos princípios que são doutrinários, e são princípios que se relacionam com cláusulas pétreas, ou seja, são inegociáveis, eles não podem ser modificados sob pena de você desfazer toda a lógica do sistema de saúde que vai vir depois. E os princípios organizativos, ou seja, eles são mais operacionais, eles não chegam a ser as diretrizes, mas eles dão mais informações sobre como fazer algumas coisas. Os princípios doutrinários não, eles são mais o que seria um valor compartilhado para que o sistema de saúde seja efetivo. Nós vamos falar especificamente dos doutrinários, porque eles têm um grau de complexidade conceitual e também são, vamos dizer assim, mais necessários para que você compreenda a lógica do SUS. Os princípios doutrinários são universalidade, equidade e integralidade. Cada um deles diz respeito a um aspecto do sistema de saúde, mas eles não podem ser lidos de maneira desarticulada. Então, o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele não pode ter universalidade sem integralidade, ele não pode ter equidade sem universalidade, eles acabam sendo complementares e indissociáveis. Universalidade, ela diz respeito ao acesso da população aos serviços. Isso significa que, se o acesso é universal, todas as pessoas no território brasileiro têm um direito assegurado ao sistema de saúde, independente da sua condição financeira, da sua localidade ou mesmo nacionalidade. Por isso que um estrangeiro que se encontra no Brasil, ele pode ter um plano de saúde internacional, mas se ele não tiver, ele vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde sem discriminação, conforme as suas necessidades de saúde emergenciais. A equidade ela tem bastante releituras, porque ela toca num tema bastante importante no caso brasileiro, que é a desigualdade essencial. A diferenciação entre igualdade e equidade é que a igualdade parte da ideia de que nós temos ofertas iguais para todos. E a partir dessas ofertas iguais, as pessoas se desenvolvem igualmente. A equidade, ela parte do princípio de que você não pode oferecer oportunidades iguais, porque as pessoas saem de pontos de partida muito diferenciados. Se eu disser que basta pagar R$100 para acessar qualquer serviço de saúde, isso implicitamente coloca um nível de restrição de acesso, porque se alguém não tiver R$100, não pode acessar. Então a equidade significa dar uma oferta proporcional. Você oferece mais ações, mais atenção,
mais recurso, mais políticas específicas para as pessoas que mais precisam das condições sociais e culturais e econômicas para equalizar. Né? Nessa perspectiva, eu acho que também é importante destacar, já que nós estamos conversando com pessoas que estão acessando um nível universitário, que se você não reconhece as políticas de saúde no Brasil como direcionadas para você, eu preciso comunicar que você está dentro do grupo privilegiado. Porque se as políticas promovem equidade, elas vão centralizar em pessoas que têm maior necessidade. Então, se você não se sente contemplado, você tem outras condições de acesso que não é exclusivamente pelas políticas públicas. E o princípio da integralidade, que muitas vezes é traduzido como a consideração de todas as necessidades trazidas. Não é, na integralidade, resolver problemas fora do âmbito da saúde, mas é incluir num plano terapêutico ou num plano de tratamento questões fora da área da saúde. Por exemplo, o acesso à medicação, dependendo do caso, ele é intimamente relacionado com o salário ou com a capacidade econômica de sustentabilidade da população. Então, se você prescreve um determinado medicamento e a pessoa não consegue comprá-lo porque não tem renda, isso é um problema da saúde também. Então, o serviço de saúde, um hospital, um ambulatório não vai dar o emprego para a pessoa conseguir comprar o medicamento, mas precisa encaminhar, por meio de ações entre outros setores, como assistência social, educação, trabalho, maneiras de viabilizar o acesso ao procedimento de saúde, no caso, o medicamento. Aqueles aspectos ditos sobre a Lei 8080, que descreve também outras condições, deixou de fora, né, na legislação da Lei 8080, a participação da comunidade. Isso, em parte, porque houve um veto, na época presidencial, que depois, mais tarde, foi tornada uma nova legislação pelas pressões populares. Se o sistema de saúde já tem uma dificuldade de compreensão ou mesmo de aceitação com aqueles princípios anteriores, a participação da comunidade numa política pública de maneira a decidir conjuntamente era algo impensado até então na organização do Estado brasileiro. Por isso, acabou-se fazendo uma lei complementar, que é a Lei 8.142, que fala somente sobre a participação popular. E aqui tem um conceito que ultrapassa a ideia de participação da população, que é o controle social. Por que essa diferenciação se torna necessária? A participação popular significa que a população é consultada e pode opinar sobre aquele processo. Controle social significa que a população não só opina, como fiscaliza as decisões e redireciona as decisões quando entende que não correspondem aos interesses da sociedade. Claro que, se nós pensarmos como que a população pode influenciar tanto assim a gestão do sistema, os recursos financeiros que vão para todos os entes, federal, estadual, municipal ou mesmo regional, passam pela decisão da população. Como a população pode participar? Através de duas instâncias. Primeiro é o Conselho de Saúde, que é uma instância permanente, que deve existir em todos os âmbitos, inclusive para receber o recurso. Então, todos os municípios, independente do tamanho, precisam ter um Conselho de Saúde para poder receber recursos completos da área da saúde. E o Conselho de Saúde ele tem uma composição já prevista de 50% de representantes de usuários, 25% de representantes dos trabalhadores ou de associações de trabalhadores e 25% dos prestadores de serviço, instituições hospitalares, associações de empresas de saúde. Alguém poderia perguntar, por que existe uma proporção maior de usuários e não uma proporção equilibrada entre todos os entes? Porque se eu quero ter um espaço de participação da comunidade, a comunidade vai fazer uma negociação dos seus interesses com a viabilidade dos outros atores. Mas a opinião e inclusive a decisão da comunidade é soberana.
Por isso que nós também modificamos, com a ideia do Sistema Único de Saúde, o termo de paciente e cliente para usuário. A pessoa é um usuário, um utilizador. E todo o sistema de saúde e todos os profissionais de saúde são prestadores de serviço para esse usuário. A outra instância que nós temos também são as conferências de saúde. As conferências acontecem a cada 4 anos e elas são grandes encontros e assembleias, na mesma medida que ocorreu com a Conferência de Saúde em 1986, onde diversos atores vão participar de etapas locais, que vão ser do bairro, da aglomeração urbana mais próxima, levando ao município, depois leva-se ao estado e depois leva-se ao federal. Qual é a intenção das conferências de saúde? As conferências elas dão diretrizes baseadas na opinião da população sobre os próximos 4 anos. Não coincidentemente, as conferências de saúde são desencontradas de anos eleitorais para que nós possamos fazer a discussão de determinado ano e nós tenhamos uma diretriz um pouco menos frágil em relação às mudanças de governo, que é uma característica muito do nosso sistema político brasileiro. Com isso, nós temos uma visão sobre princípios e diretrizes do SUS, particularmente centrado na Lei 8080 e na Lei 8142. Espero que tenha sido produtivo. Nos vemos no próximo encontro.